dia, pessoal. Esse é o vídeo instrutivo para nos ajudar a fazer punção lombar em criança, principalmente, tá? Então vamos lá. Antes de fazer uma punção lombar, a gente tem que averiguar quais são as contraindicações que nos impediriam de fazer essa punção. Porque se o paciente tiver alguma dessas, a gente nem vai começar a punção, tá? Então, primeira coisa que a gente vai averiguar, eu vou começar de baixo para cima, né? Primeira coisa que a gente vai averiguar é se o paciente tem alguma coagulopatia, tá? Então, por exemplo, pacientes com INR maior do que 1,4 ou com plaquetas abaixo de 50 mil tem contraindicação de punção, tá? Outra contraindicação são pacientes que têm infecções superficiais no local da punção. Então, por exemplo, um furúnculo, um abscesso ou mesmo uma varicela, né? No local a gente evita de puncionar, tá bom? Né? Onde que é o local? Na lombar. E o terceiro aqui, contraindicação, são evidências que a gente encontra de aumento de pressão intracraniana, tá? Então, quando a gente faz um fundo de olho e vê um papiledema, isso é uma evidência de aumento de pressão intracraniana, né? E outros sinais de hipertensão intracraniana nas crianças, né? Dependendo da faixa etária, claro, se for uma criança maior, a gente vai encontrar ela ou muito irritada ou muito abatida, muito fora do padrão dela, tá? Então esse sinal de abatimento extremo pode ser uma indicação de aumento de pressão intracraniana, acompanhado, por exemplo, de uma cefaleia que é a pior cefaleia da vida dessa criança, tá? Em bebezinhos, o aumento de pressão intracraniana é notado quando a gente tem aumento da fontanela, ela fica inchada, né? Fica túrgida, tá? E uma criança também que pode estar muito irritada, ou muito inquieta, ou então muito torporosa, tá? Em caso de dúvida, né, quanto à possibilidade de aumento da pressão intracraniana, a gente indica ultrassom, no caso de uma fontanela aberta, ou uma tomo de crânio, para fazer o procedimento com calma, com tranquilidade, sabendo que pode funcionar, tá? Então aqui eu coloquei alguns exames, algumas tomografias de crânio normais. E aí a gente consegue primeiro aprender o que é normal para depois saber o que está errado, tá? Então, ó, primeira coisa que eu vejo aqui na tomo de crânio normal, eu vejo a forma dos ventrículos. Olha só como esses ventrículos laterais têm formato de vírgula, tá? Então isso é normal, tá? Isso aqui, ó, é a calcificação, só que é a calcificação de plexo coroide. Isso é normal de ter. Então as crianças, conforme vão crescendo, já vem tendo esse plexo coroide calcificado, tá aqui, desse lado e desse, tá? E isso é normal, tá? Outro sinal de que aqui não tem aumento de pressão é que a gente consegue ver e diferenciar a substância branca no centro da cinzenta por fora, tá? Então dá para diferenciar bem essa substância. E eu consigo ver alguns sulcos fininhos, tá vendo aqui, ó? Dá para ver alguns sulcos, tá? Então, vamos pro próximo aqui, ó. Mesma coisa, ó. Ventrículo, esse aqui, ele tá mais achatadinho. Mesmo assim, dá para ver o formato de vírgula, dá para ver aqui o plexo coroide, dá para ver alguns sulcos, dá para diferenciar a substância branca de cinzenta. Então, a gente não tem aqui nenhum sinal de aumento de pressão, tá? Esse corte, em geral, a gente não costuma ver na tomo, né? Mas se por acaso acontecer, olha só como eu consigo ver bem diferenciado aqui, ó, os espaços, né, entre as estruturas, um ventrículo de tamanho normal, os sulcos e os giros, tá? Então eu estou conseguindo ver aqui um monte de estruturas normal, sem inchaço, sem edema, tá? E nessa quarta imagem é a mesma coisa, ó. Não dá para ver tão legal, mas a gente ainda assim consegue ver, né? Diferenciação, consegue ver aqui, ó, terceiro ventrículo, ventrículos laterais, são tomos normais. E aqui a gente tem tomos alteradas. Então, ó, essa tomo tem edema cerebral. Eu não consigo diferenciar ventrículos, eu mal consigo diferenciar substância branca de cinzenta. Olha só que interessante. Então aqui a gente já não diferencia muito bem as estruturas. Tem um edema importante. A chance de ter aumento intracraniano aí é muito grande, tá? Aqui a gente tem um sangramento bem evidente, né, que é o hematoma epidural, ele também contraindica, né? Ele faz um efeito de massa, olha só, então ele desvia as estruturas. Então os ventrículos estão empurrados
para cá, para esse lado. E aqui a gente tem um sangramento subdural, tá? Como é que eu vejo que ele também exerce pressão? Porque ele também desvia os ventrículos para o outro lado. Aqui, nesse caso, eu tenho um sangramento que não desvia nada, não desvia estrutura. Mesmo assim, ele contraindica a punção, porque pode haver aí um aumento de pressão, tá? Essa toma só me chama atenção porque ela tem os ventrículos um pouco dilatados, apesar de eles não perderem a forma, tá? Aqui um terceiro ventrículo também dilatado, ventrículos laterais dilatados, tem aqui um aumento dos sulcos, né? Um aumento da espessura dos sulcos, e isso pode indicar alguma lesão mais crônica, tá? Uma hidrocefalia ex-vácuo, enfim. Mesmo assim, essa criança tem sangramento, então contraindica, tá? Nesse caso aqui da esquerda, nós estamos vendo um sangramento intraparenquimatoso, bem evidente, né? Ele é branco, ou seja, um sangue vivo, certo? Aqui, ó, vamos voltar um pouquinho. Aqui é um sangue antigo, ó, sangue mais escurinho. Esse não, esse é um sangue vivo no epidural. Tá vendo como ele é branco? Tá? Aqui também sangue branco, sangue vivo, né? Recente, tá? Continuando então, aqui tem um tumor, né, que a gente consegue evidenciar com bastante clareza, tá? E a gente que é pediatra não está muito acostumado, mas é interessante ver casos para ir acostumando, né? Já aconteceu no nosso pronto-socorro alguns AVCs aí, então fica de olho, tá? Então aqui, ó, sangramento, né, um AVC isquêmico, tá? Território grande aqui, provavelmente de artéria cerebral média. Outras considerações para realizar uma punção lombar. Tá? Então, todos os pacientes e acompanhantes devem ser avisados sobre o passo a passo do procedimento. Isso é muito importante, viu? Não pulem essa parte. Às vezes a gente fica meio afobado, quer colher rápido, quer resolver, mas esquece de avisar a família como que é o procedimento. E lembra que o paciente e a família não têm obrigação de saber, não. Então, a gente vai orientar como é que eu colho, né? Como é que faz o procedimento inteiro, tá? E a gente vai realizar, claro, sob condição estéril. Tá? Então, ó, alguns sedativos que eu posso usar para facilitar a minha punção. Tá? Então, o midazolam é o que a gente geralmente usa. Tá? No início de ação aqui é de 1 a 3 minutos. Né? A duração é até 4 horas. Tá? Tem uma metabolização hepática. Tá? A posologia vai ser baixinha mesmo, de 0,2 mg por quilo, podendo até ser repetida uma vez se precisar, né? Com segurança. Tá? Então, essa dose é baixa para a gente poder usar com segurança ela. Isso a gente só vai evitar, né? Em caso de pacientes com hipotensão arterial, né? Principalmente em altas doses, ou se associado ao opioide. Tá? E com relação à parte respiratória, uma depressão respiratória, a gente também vai ficar de olho quando usar doses altas, viu? A ketamina é um outro que a gente pode usar, né? A gente opta pelo midazolam, a ketamina fica como uma segunda opção. Tem o início aqui imediato de 1 minuto, né? Depois a gente tem uma duração de 1 a 2 horas, com essa posologia aqui, ó, de 0,5 mg por quilo. E lembrar sempre que se o paciente tiver um TCE grave aí, né, você tem que evitar, porque ele provoca vasodilatação e pode piorar a hipertensão intracraniana. Mas claro, se você tiver um TCE grave, você já não vai colher, né? Porque pode realmente ter um aumento de pressão intracraniana, tá? Muito bem, então vamos para a técnica. Então a gente consegue colher de duas formas, tá? Na forma deitada e aqui no próximo slide, ó, a forma sentada, tá? Muito bem. Em geral, essa forma deitadinha, ela é preconizada para crianças abaixo dos 3 anos, bebezinho menorzinho, tá? Então a gente flete a cabeça, né? Faz uma anteflexão bem intensa aqui da cabeça, tá? E contém os membros inferiores em flexão. E isso faz com que os espaços intervertebrais se aumentem, tá? Então a gente colhe com mais facilidade. Lembrando que o decúbito lateral ele não é obrigatório de ser usado em bebês abaixo de 3 anos e também não é contraindicado em crianças acima, viu? Ou mesmo em adultos, tá? Então é tudo questão de bom senso, de você ver como é que o paciente vai se dar melhor, viu? Tá? Com a técnica sentada, ela é a mesma coisa na verdade, tá? Nós vamos fletir a cabeça e fletir os membros sobre o tronco, tá? E isso faz com que o espaço intervertebral se aumente um pouco, né?
seu espaçamento, facilite a nossa punção. Ele geralmente seria indicado para crianças acima dos 3 anos, mas dá para indicar sim em criança abaixo, né? Inclusive o bebezinho aqui da foto com certeza tem menos de 3 anos, tá? É questão realmente de você se organizar com a sua equipe e lembrar disso. Quem segura faz mais da metade do trabalho de quem colhe, viu? Então, 60%, aquela história dos 60%. 60% da coleta é de quem segurou. Então, se você for segurar para o colega, segura firme, né? Trava essa criança de forma a facilitar a coleta do outro, tá? Muito bem. Então, a gente vai localizar na altura de L3 e L4, que é fácil de localizar, né? L3 e L4 estão localizadas mais ou menos aqui, ó, na altura da crista ilíaca do bebezinho. Então, palpou o topo da crista ilíaca, faz uma linha reta aqui para o centro da coluna, e L3 e L4 vão estar aqui, entre L3 e L4 vai estar essa altura, viu? Então, geralmente a gente colhe, né, nessa altura, tá? Mas a gente pode usar também, ó, um espaço acima ou um espaço abaixo, tá? Então, no recém-nascido, por exemplo, como a gente tem esse cone medular aqui, ó, né? O cone medular, ele termina, em geral, na altura de L1, tá? Isso nos adultos, viu? A gente sabe que nos bebezinhos ele pode terminar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Então, para a gente evitar, tá? A gente funciona no RN um pouquinho mais para baixo. E assim a gente consegue evitar de lesionar o cone medular, que a gente sabe que é cheio de fibra nervosa, tá? Muito bem. Como é que a gente faz a antisepsia? Então a gente seleciona o ponto em que a gente vai colher e aí com uma gaze embebida em álcool, né, ou alguma substância aí, antisséptica, a gente vai fazer movimentos circulares. Então, ó, faz o movimento circular sempre se afastando da área em que você vai colher e nunca voltando com o álcool para a área que você vai colher, tá? Senão a gente vai contaminar, viu? Tá? E aí você coloca a luva estéril, enquanto isso já estão passando aí 30 segundos, né? Aí o local já secou e você está livre para colher, tá? A criança já está posicionada, você já achou o ponto certo, já fez a antisepsia, já colocou luva estéril, tá? E aí, uma dica que seria interessante para ajudar, né, se a criança estiver mais tranquila e tal, é considerar o botão anestésico antes da punção, com lidocaína ou Enla, que é um anestésico local, tá? E esse Enla é muito bacana porque ele vem em forma de uma pomada, um gel. Então você pode massagear as costas da criança com esse Enla antes da punção, uns 15 minutinhos antes, para quando chegar na punção ela não sentir a picadinha, né, que é incômoda, tá? E qual agulha usar, né? Essa é uma dúvida interessante. Então, ó, o que eu sei? Que essa agulhinha 30x7 ela é muito preferida pelos pediatras, né? E a gente gosta muito de usar ela pela facilidade mesmo. O grande problema é que ela é pequena, ela é curtinha. Então, ela vai ter uma limitação aí pela idade, tá? Então, em geral, abaixo de 2 anos a gente usa ela. Acima de 2 anos já fica meio complicado, porque pode ser que ela não alcance o espaço que a gente quer alcançar para colher o líquor, tá? Então, lembrar que existe a própria agulha de punção de líquor, que tem aqui o seu bisel, né? E a dica é a seguinte, ó, de acordo com a idade, a gente tem tamanhos diferentes de agulha. E, falando a verdade, mesmo que a gente chegue no serviço e não tenha uma agulha para criança, uma agulha de líquor para criança, não tem problema, porque a gente só vai colocar a agulha até o ponto que a gente acha correto. Então não tem problema que sobra um pouco de agulha, é até melhor, né? Dá uma segurança de saber que que não vai faltar agulha para eu colher, tá? Então tem aqui as indicações aqui em cima, ó, tá? Mas realmente se tiver uma agulha normal de adulto, dá para colher o líquor da criança, viu? Então, ó, como é que eu vou usar a técnica, né? Então, primeira coisa, eu vou introduzir de forma perpendicular a agulha no espaço, então que eu palpei, eu consegui achar o espaço entre as duas vértebras que eu quero, né, colher. Eu vou voltar o bisel para cima, tá? De forma a perfurar o espaço e achar o líquor, tá? E eu tenho que colocar com uma leve inclinação no sentido cefálico. Vocês estão vendo que essa agulha ela não está perpendicular 100%, ela está com uma leve inclinação mesmo.
E essa inclinação que a gente gosta, tá bom? Então, ó, como é que se coloca? Depois que você perfurou a pele, você introduz lenta e constantemente até atingir a dura mater. É uma hora em que você sente uma resistência, tá? E aí você tem subitamente uma quebra da resistência. E é quando você atingiu o espaço licórico, tá? Então, deixa eu só passar um slide aqui, ó. É isso aqui, ó. Quando a dura mater é vencida, apreciamos uma sensação abrupta de perda de resistência, tá? E é isso aí, atingiu o espaço, tá? E aí depois que você atingiu o espaço, né, você vai fazer uma série de movimentos para conseguir vir o líquido, tá? Uma coisa que é uma dica aqui, na verdade, é que você tem que usar a técnica que te deixa mais à vontade, tá? Mas uma técnica muito estável é a técnica da borboleta, que está sendo mostrada aqui, ó, nesse desenho, onde você segura com as duas mãos, tá? Então vou mostrar aqui, ó, com a minha mão, tá? Então você segura com as duas mãos e você vai apoiar aqui, ó, a sua mão no corpo da criança que tá limpo, tá? E você vai com os dedos empurrar a agulha para frente e para trás, ó. Tá aqui, tá melhor, né? Então você vai empurrar para frente e para trás e você tem mais segurança aí, né? Para chegar até o espaço, tá? Então, ó, depois, né, que eu atingir o espaço, eu tenho que remover o mandril, né, que é a parte cortante, né, da sua agulha. E quando você remove o mandril, se vier líquor, pronto, você atingiu o espaço certo. Então, firma essa mão, né, e espera o líquor vir, tá bom? Aí, depois de uns segundinhos, você viu que você removeu o mandril, mas não saiu mais nada, não saiu nada de líquor. Então, ó, eu estou perto do espaço, mas eu ainda não cheguei no espaço. Então, aí eu tenho que começar a fazer alguns movimentos que vão me ajudar a chegar exatamente onde está o líquor, tá? Então, por exemplo, não atingiu, recoloca o mandril e progride 2 a 3 milímetros ou então volta 2 a 3 milímetros, tá? Uma dica aqui, ó, que eu dou é o seguinte: esta região aqui, ó, é uma região muito vascularizada. Então, se a agulha que está aqui vier demais e passar do espaço do líquor, o que eu sei? Que ela atingiu esta região. Então, você vai ver sangue saindo, tá? Aqui é o famoso acidente de punção. O que significa? Significa pelo menos que você passou do espaço que deveria. Então, se você tracionar um pouquinho a sua agulha, você chega no espaço que você quer, tá? Se você obtiver muita resistência, né, na hora de colocar a agulha, significa que talvez você esteja batendo em algum corpo vertebral. Então aí você retira a agulha, não precisa retirar totalmente, tá? Você retira parcialmente e reintroduz em uma nova angulação, tá? Muito bem, então você notou a agulha corretamente posicionada, retirou o mandril, começou a recolher o líquor, tá? Dá para fazer uma rotação suave da agulha, né, para um lado ou para o outro, para tentar vir líquor, tá? E é aquilo lá, não houve resposta, puxa a agulha um pouquinho, empurra um pouquinho, vamos tentar alcançar esse espaço, tá? Depois de colher, ó, primeira coisa, retorna o mandril para o lugar, tá? E tira todo esse conjunto de um movimento único, tá? Você não pode ir tirando muito lentamente, não, mas também não precisa tirar rápido pra caramba, tá? É só tirar com uma velocidade constante, tá? E aplica pressão por 2 minutos, tá? No local. O que pode haver de complicação? Então, a mais temida, né, é a herniação de amígdalas cerebelares, tá? E isso a gente evita quando a gente, antes da coleta, a gente avalia se tem algum sinal de hipertensão intracraniana, tá? Então, se não houver sinal, essa herniação vai ser muito rara mesmo, tá? No caso, né, o que acontece bastante, tá? É cefaleia, né? Pós-punção, pode acontecer mesmo, tá? Então a gente orienta sempre o paciente, ó, depois da punção também, não dá para sair e ir embora sem falar com o paciente ou com a mãe, né? Então você vai dar uma satisfação, certo? Você vai falar, ó, conseguimos colher o líquor, vai ser enviado para o laboratório, né? Algumas recomendações médicas. Então, ó, primeira coisa, evitar de levantar nas próximas 24 horas, vai ficar mais deitadinho mesmo, tá? Isso favorece muito contra o aparecimento de cefaleia, tá? Outra orientação, né?
é sempre manter o local bem limpo, tá? E a gente também preveniu, né? A gente fez um procedimento estéril, então é muito raro ter infecção no local, tá? Pode acontecer algum sangramento pequeno aí, geralmente de pouca importância, tá? Se acontecer, né, da gente lesionou o espaço, né? Lesionou lá o vaso sanguíneo, vai ter vai ter sangramento, o líquor vai vir primeiramente hemático, mas depois ele clareia. É o líquor típico do acidente de punção, tá? Aí fiquem tranquilos porque isso acontece mesmo, tá? O que a gente vai fazer depois, né, é descontar uma célula para cada 500 hemácias que vieram na análise, tá bom? E também pode haver dor lombar, sintomas radiculares que geralmente são passageiros, tá? Diz a literatura que pode levar até 3 a 4 dias essas dores para passar, tá? Lembrando que a gente só orienta a punção lombar, a punção suboccipital já está proscrita, tá? Então ela vai ser realizada só em centro cirúrgico, só por neurocirurgião. E é isso aí, turma. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha ajudado.